Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Amen. Oh, don't that make you feel good? I can just imagine those old saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the heavenly or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. We just got through the 7 church ages and learning that we're in the last and Laodicean church age, when the church would be indifferent, get cold, denominate, be organized, organizations would take it over, eat it up. Acabamos de estudar as 7 eras da Igreja e aprender que estamos na última era da Igreja, a de Laodiceia, quando a Igreja ficaria indiferente, esfriaria, se denominaria e se organizaria. Organizações assumiriam o controle dela, a devorariam. But a promise that there'd be a little remnant left. There would be a church that would be scattered abroad everywhere, but God would gather it together and would rapture it into glory. Amen. A little sanctified group somewhere, waiting on the Lord. Mas uma promessa de que haveria um pequeno remanescente, haveria uma igreja que estaria espalhada por toda parte, mas Deus a reuniria e a arrebataria para a glória. Um grupinho santificado em algum lugar, esperando no Senhor. Then the other day when I got Daniel's 70 weeks, standing right here in the pulpit, something struck me. I've never been able to get away from it. To see the hour that we're living in. Então, o outro dia, quando abordei as 70 semanas de Daniel, de pé aqui no púlpito, algo me sobreveio. Nunca consegui me afastar disso, ao ver a hora em que estamos vivendo. I want to go somewhere and do something else, keep it off my mind. I got too many loved ones that's unsaved. Knowing what can I do to get them saved? What is there I can do? Quero ir a algum lugar e fazer algo diferente, não pensar nisso. Tenho muitos entes queridos que não estão salvos. Sabendo o que posso fazer para levá-los a ser salvos? O que há que eu possa fazer? I have preached the gospel. God has done great signs and wonders like He's never done since the world, since the days of the Lord Jesus, as He never did it in all the history of time. Tenho pregado o Evangelho. Deus tem feito grandes sinais e maravilhas como nunca, desde que o mundo, desde os dias do Senhor Jesus. Ele nunca fez assim em toda a história do tempo. And around the world it's went. And still the world continually gets worse. But then I have to remember that we're living in the Laodicean church age, where they will get worse.
and it said they would. E tem percorrido o mundo, e ainda assim o mundo piora continuamente. Mas então, tenho de me lembrar que estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia, que vão ficar pior, e disse que ficariam. Then I chose this morning, being that message was so attacked, another thing that I'm so gotten after about is preaching grace. I want to speak on that this morning as I read the 4th chapter of Zechariah, a portion of it. Então escolhi esta manhã, sendo que essa mensagem foi tão atacada. Outra coisa pela qual sou tão criticado é por pregar a graça. Quero falar sobre isso esta manhã, enquanto leio o capítulo 4 de Zacarias. Parte dele. And the angel that talked with me came again and wakened me as a man that is wakened out of sleep. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a homem que é despertado do sono. And he said unto me, What seest thou? And I said, I have looked, and behold, a candlestick, all of gold, with a bowl upon the top of it, and his 7 lamps thereon, and 7 pipes to the 7 lamps, which are upon the top thereof. E ele disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. And 2 olive trees by it, one upon the right side of the bowl, and the other upon the left side thereof. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. So I answered and spake to the angel that talked with me, saying, What are these, my Lord? E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? And the angel that talked with me answered and said unto me, Knowest thou not what these be? And I said, No, my Lord. E respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, Não sabes tu o que é isto? E eu disse, Não, Senhor meu. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. E respondeu-me, dizendo, Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Do you see the message will not come by some great mights or powers, but by the Spirit of God? Last verse, 7th verse. Estão vendo? A mensagem não virá por grandes forças ou poderes, mas pelo Espírito de Deus. O último versículo, versículo 7. Who art thou, O great mountain, before Zerubbabel? Thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shouting, crying, Grace, grace unto it. Grace, grace unto it. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamação, graça, graça a ela, graça, graça a ela. We are all acquainted with this scripture that reads the Bible. We know that this was during the time of the preparation of the restoration of the temple. And Zerubbabel was a great prince amongst the people who had laid the foundation of the building. Todos que lemos a Bíblia conhecemos esta escritura. Sabemos que isso aconteceu durante o tempo da preparação da restauração do templo. E Zorobabel foi um grande príncipe entre o povo que lançou os alicerces do edifício. Now I want you to put on your spiritual thinking, anointing jacket this morning as we think. Agora, vocês, quero que pensem com entendimento espiritual, com a jaqueta da unção esta manhã, enquanto pensamos. And
this great prince had determined to rebuild the house of the Lord. And then when he did, he had laid the foundation stone. E este grande príncipe decidiu reconstruir a casa do Senhor, e então, quando o fez, assentou a pedra fundamental. And as we read on farther, we find out that God said, Zerubbabel has laid the foundation with his hands. He also shall bring forth the headstone. Amen. E conforme lemos adiante, vemos que Deus disse, Zorobabel lançou os alicerces com suas mãos, ele também trará a pedra angular. I want you to notice, he never said he shall bring forth the cornerstone. He shall bring forth the headstone. Quero que notem que ele nunca disse que trará a pedra de esquina. Trará a pedra angular. And we know that the Scripture says that Jesus is the chief cornerstone. And He's also the headstone. Amen. Now, if we will think for a few minutes that the seventh church messenger was to restore the faith of the children back to the fathers. E sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra de esquina, e ele também é a pedra angular. Agora, se pensarmos por uns minutos, isso caberia ao mensageiro da sétima igreja restaurar a fé dos filhos aos pais. In other words, rebuild the church again under the power of the Spirit. Hallelujah. Not by power, not by might, but by my Spirit, saith the Lord. Em outras palavras, reconstruir a igreja sob o poder do Espírito. Não por violência, nem por força, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. Not by organization, not by denomination, but by the Holy Spirit, God will bring forth the church in the last days. Não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo, Deus manifestará a igreja no último dia. Zerubbabel, the prince with Joshua, was the one that was to bring forth this headstone. He had laid the foundation, he had took the people back to the foundation in type. Zorobabel, o príncipe com Josué, era aquele a quem caberia trazer essa pedra angular. Ele lançou os alicerces, levou o povo de volta aos alicerces, em tipo. Which we all know that these candlesticks and so forth represented both Jewish and church. They were olive branches, the Bible said here. Sendo que todos sabemos que estes castiçais e demais representavam tanto os judeus quanto a igreja. Eles eram ramos de oliveira, a Bíblia disse aqui. And the olive branch, we are the wild branch that was grafted into the root of the tame olive tree, Gentile. And out of these two branches come censer pipes going into the 7 golden candlesticks to give light to the 7 church ages. E o ramo de oliveira, nós somos o ramo bravo que foi enxertado na raiz da oliveira domesticada, os gentios. E destes 2 ramos saem canudos de incensários, entrando nos 7 castiçais de ouro para dar luz às 7 eras da igreja. Now remember, in our teaching on the lessons that we've just been through, that we took the Great Pyramid and studied that for a while, that Enoch must have built. And the headstone was never put in the pyramid. I've been there. Agora lembrem-se, em nosso ensino, nas lições que acabamos de estudar, pegamos a grande pirâmide e a estudamos por um tempo, que Enoque deve ter construído. E a pedra angular nunca foi colocada na pirâmide. Já estive lá. The architecture of it could never be replaced to this day. We have no machines that could build a pyramid. No powers, less the atomic power, that could build a pyramid. Because it's too gigantic. Sua arquitetura nunca pôde ser reposta até hoje. Não temos máquinas que possam construir uma pirâmide, nenhum poder, a não ser o poder atômico, que possa construir uma pirâmide, pois é gigantesca. Stone that will weigh tons and tons and tons stands way in the air, so
put together that even a thin razor blade cannot, and they're not cemented. They're just cut so that they join one with another. Pedras que pesam toneladas e toneladas e toneladas ficam bem alto no ar, tão unidas que nem uma fina lâmina de barbear poderia, e não estão cimentadas, só foram cortadas para se unirem umas às outras. That's the way the body of Jesus Christ should be. So cut by the Holy Spirit, by God's great instrument and tool, that we be joined as one person. We are not divided. We should be one person. É assim que o corpo de Jesus Cristo deveria ser, cortado de tal modo pelo Espírito Santo, pelo grande instrumento e ferramenta de Deus, que nos uníssemos como uma só pessoa. Não estamos divididos, deveríamos ser uma só pessoa. And it goes to show that no machinery can do that way. It takes God to do that. E mostra que nenhum maquinário pode fazer isso assim. Requer-se Deus para fazê-lo. No mechanics of organization, no lodges, none of these things can ever do it, as good as their intentions are. They can never do it because that it takes God to do this, the Holy Spirit. Nenhuma mecânica de organização, nenhuma casa de associação, nada disso pode fazê-lo, por melhores que sejam suas intenções. Eles nunca podem fazer isso, pois requer-se Deus para fazê-lo, o Espírito Santo. I don't think I have a dollar bill in my pocket. But there is... Yes, I do. I have a dollar bill. I'm sorry. Acho que não tenho uma nota de $1 no bolso. Mas, sim, tenho. Tenho uma nota de $1. Desculpem-me. On the back of this dollar bill, you'll see the seal of the United States on the left side. Looking towards you. From me, it'd be on the left side. Yours is right. It's the eagle. And also in there, the coat of arms and so forth. Na parte de trás desta nota de $1, vê-se o selo dos Estados Unidos do lado esquerdo, olhando para você. Estaria à minha esquerda, está à direita de vocês. É a águia. E também ali o brasão, e assim por diante. But on this side here, right side to me, you see the pyramid. And you notice above the pyramid is the capstone. And beneath there says the Great Seal. Mas deste lado aqui, o meu lado direito, vê-se a pirâmide. E notem que acima da pirâmide está a pedra angular e ali embaixo diz o grande selo. Even on our currency, that we have to recognize. No infidel can stamp out Christianity. Até em nossa moeda temos de reconhecer, nenhum descrente pode acabar com o cristianismo. Every letter that you date, dates the birth of our Lord. Every calendar, everything speaks of Him. Even on our currency, the headstone, which is Christ. Why did not they put the headstone on the pyramid? Because the headstone was rejected when He come. Cada carta que você data mostra o nascimento de nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele. E até em nosso dinheiro, a pedra angular, que é Cristo. Por que não colocaram a pedra angular na pirâmide? Porque a pedra angular foi rejeitada quando veio. But now, according to the prophecy, there will come the headstone. Now I want you to notice that when the headstone comes, the prince that's going to cry out, the message will cry, grace, grace. Hallelujah. For it's by grace are we saved, that not of works, lest any man should boast. Mas agora, conforme a profecia, virá a pedra angular. E quero que notem que quando a pedra angular vier, o príncipe que proclamará a mensagem clamará, graça, graça. Pois é pela graça que somos salvos, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Hallelujah. And the message of grace has been tramped under the feet of man until it's become a disgrace. Some of them runs out into eternal security, some runs out into everything. E a mensagem da graça tem sido tão pisoteada pelos homens que é uma vergonha.
Uns se voltam para a segurança eterna, outros para o que for mais. But the true message of grace remains the same, and there's where Satan tries to knock it out from the church. But it's the grace of God that we're all saved by. Mas a verdadeira mensagem da graça permanece a mesma, e é aí que Satanás tenta arrancá-la da igreja. Mas é pela graça de Deus que todos somos salvos. So in the deity of Jesus Christ, if the Lord God could come there and confirm that that is the truth, not only that, but by His Word He confirms it's the truth, and by signs and wonders He confirms it's the truth. Then also grace is the truth. Assim, na deidade de Jesus Cristo, se o Senhor Deus pôde ir lá e confirmar que essa é a verdade, não só isso, mas pela sua palavra Ele confirma que é a verdade, e por sinais e maravilhas confirma que é a verdade. Então também a graça é a verdade. Then why could anyone criticize and say that grace is wrong, that we're saved by works? Então, por que alguém poderia criticar e dizer que a graça está errada, que somos salvos pelas obras? We are saved by grace, that through faith, not by works. Works shows that you have been saved, but what saves you is the grace of God. Somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas obras. As obras mostram que você foi salvo, mas o que o salva é a graça de Deus. Grace saves you. Grace is what God does for you. Works is what you do for God to show appreciation of what God did for you. But by grace are you saved. A graça o salva. Graça é o que Deus faz por você. Obras é o que você faz por Deus para mostrar gratidão pelo que Deus fez por você. Mas pela graça você é salvo. Some people think because I go join church, put my name on the book, that's all I have to do. Some people think because I shout, that's all I have to do. Others think because I speak with tongues, that's all I have to do. Some think because I got power to heal the sick, that's all I have to do. It's not! Uns pensam, porque vou me unir à igreja, colocar meu nome no livro, é só isso o que tenho de fazer. Uns pensam, porque clamo, é só o que tenho de fazer. Outros pensam, porque falo em línguas, é só o que tenho de fazer. Uns pensam, porque tenho poder para curar os enfermos, é só o que tenho de fazer. Não é! It's the grace of God that saves you. Amen. God's amazing grace. Hallelujah. I cannot trust in any merit. Some said, oh, there's a great man. That man, I've heard him stand up and do this. I've heard him stand up and do that. É a graça de Deus que o salva, a sublime graça de Deus. Não posso confiar em nenhum mérito. Uns disseram, bem, lá está um grande homem. Aquele homem, já o ouvi levantar-se e fazer isto, já o ouvi levantar-se e fazer aquilo. Paul said in 1 Corinthians 13, though I speak with tongue of men and angels, though I have discernment, though I have gifts to feed, I'll take all my goods to feed the poor, though I can move mountains with faith, though I have knowledge to understand all things, I am nothing. The love comes in, which is grace. Paulo disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que tivesse discernimento, ainda que tivesse dons para alimentar com todos os meus bens, alimentar os pobres, ainda que pudesse mover montanhas com a fé, ainda que tivesse ciência para entender tudo, nada seria até que o amor entrasse, que é a graça. God has to do it. You can do all these things and still be lost. It's grace that saves you. God's grace to the human race. Deus tem de fazer isso. Você pode fazer tudo isso e ainda estar perdido. É a graça que o salva, a graça de Deus para com a raça humana. Hallelujah. To think of Him. I was thinking of that grace immediately after that appeared Friday morning, just at the break of day, up there in that field, when I sat on a log, later and tears come down in my eyes. Ao pensar nele,
Estava pensando naquela graça logo depois daquilo aparecer sexta-feira de manhã, ao raiar do dia, lá naquele campo. Quando mais tarde me sentei num tronco, lágrimas brotaram dos meus olhos. Oh, God! Your grace has stooped to save me. Why did you ever have such pity upon a poor, illiterate wretch like myself? Oh, Deus, a tua graça baixou para salvar-me. Por que tiveste tanta compaixão de um pobre e infeliz analfabeto como eu? How did you ever come down to our humble little tabernacle, where peace and people of low walk of life, poor... Como desceste ao nosso humilde e pequeno tabernáculo, onde há paz e pessoas de classe baixa, pobres, have nothing in this world, and still your grace is spread abroad in our hearts by the Holy Spirit, that you heal our sickness and save our sins, Hallelujah. save us from our sins, rather, and make us your people. Deal with us. que nada tem neste mundo, e ainda assim tua graça é espalhada amplamente em nosso coração pelo Espírito Santo, para curares nossa enfermidade e salvares nossos pecados, ou melhor, salvar-nos dos nossos pecados, e nos tornares teu povo, lidares conosco. Then I thought of David, how that when he took a notion to build a house unto the Lord, said, it's not right for me to live in a house of cedar and the ark of the covenant of my God under sheepskins and a tabernacle. Então pensei em Davi, quando decidiu edificar uma casa ao Senhor. Disse, não é certo que eu viva numa casa de cedro e a arca da aliança do meu Deus esteja debaixo de peles de ovelhas e um tabernáculo. Oh,